resolver alguns exercícios, tá? Vou começar com um exercício médiozinho, depois um pouco mais rebuscado, e aí vou terminar com um nívelzinho hard, tá? Bem mais ou menos como vai ser a nossa prova. Então, nossa prova eu vou ter exercício relativamente fácil. Eu agora pelo computador, eu acho que eu caí aqui pelo celular. Se tiver como me aceitar de novo. Tá. Para mim tá aparecendo as duas conexões. Ih, tá, peraí. Caralho, o que aconteceu aí? Tem como me expulsar? Me expulsa? Um pouquinho. Eu não tô escutando nada, não sei qual é o problema aqui. Tá, vou te remover, tu entra de novo. Aí, deu. Agora eu vou tentar entrar com o celular de novo. Só consigo escutar quando entro pelo celular. Tem que ver qual que é o problema aqui no microfone depois. Removo a outra conexão também? Aqui. Ingressar como convidado. Vai ser o Vinícius 2, esse. Então, vou dar questões na prova que vão ser fáceis, questões que vão ser de nível médio e uma das questõezinhas de nível hard, né? Porque não podemos perder o costume de ter uma coisinha um pouco mais rebuscada, tá? Uhum. Então, no formato aqui, ó. Como é que é, Fabrício? Que tua voz deu uma travada na hora que tu falou. Se eu tiver uma integral definida neste formato, como é que nós resolvemos ela? Pô, sei não. Nós podemos tratar ela como uma substituição única, tá? Ou podemos fazer ela dessa forma, tá? A gente pode fazer uma divisão de integrais, ou seja, 3x dx mais quem? Utilizando a propriedade distributiva lá, ó. Como se tivesse 1 dx. Uhum. Tá? Muito bem. O que uma das coisas que a gente viu tanto em propriedades de integral como em propriedades de limite e de derivadas? Como é que é a operação da constante? Isso aqui é constante, né? Eu não tenho uma variação do número em relação à minha variável x, né? Quem é a variável aqui é x, correto? Uhum. Então tá. Então como é que fica esse 3 aqui? Zero. Ele vai para fora da integral, ó, Ah, tá. tá? Então vai ficar x dx. Mesma coisa que aquele 1 ali, ele vai para fora, né? Posso até suprimir ele, no caso, se eu for fazer assim, posso não botar nada, e não vou botar nada, tá? Então, vou ficar que essa aqui é a integral de dx. É porque ele vai multiplicar, né? Não faz diferença. Isso. Então, que tipo de integral é essa aqui, ó? Essa integral, que tipo é? Se eu tivesse essa integral dessa forma assim, se vocês observarem aquela tabela que eu dei para vocês, aquele tabelão que eu dei para vocês, lá ainda na nossa disciplina de cálculo, mas eu postei ele de novo, novamente, na nossa disciplina de cálculo 2 agora. Então, essa integral é a integral do tipo 2 na tabela, que é a integral essa aqui, ó. Sabe me dizer em qual seção que tá aqui para mim abrir? Lembra de cabeça? Eu acho que na seção da unidade 1, seção 2 ou 3. Tabela de cálculo, deve ser, né? Tá? Então, eu botei duas tabelas diferentes. Tá? Tem uma que é a tabela junto, que é derivadas integrais, que é uma tabela resumida, né? Que a gente viu lá em derivada, que tem derivada integral, depois tem identidade trigonométrica e tem de fórmulas de recorrência. E eu botei também uma outra tabela muito mais completa, tá?
que deve estar na unidade 1, seção 3, que aí ela tem mais ou menos umas 100 fórmulas de cálculo, só fórmulas de integral, tá? Na verdade, elas são, deixa eu abrir mais uma paginazinha aqui, são 118 fórmulas de integral, tá? Então pode fazer o uso dessas fórmulas na prova sem problema nenhum, tá? Então, essa integral aqui é a integral desse tipo aqui, ó. U na N du, que é uma integral direta, tá? Que a gente diz que é integral direta, que é a integral, ela vai ter o resultado de U na N mais 1 sobre N mais 1. Neste caso aqui, quanto é que vale? Se eu chamei o de x, só um pouquinho que eu vou aceitar aqui para entrar aqui. Aí, tenta agora. Tá mutado, Fabrício. Até onde Aí. tu prestou atenção ali antes de tu U na cair? N. U na N. Ih, tá bichado? Desculpa aí, Tô acabado. U na N. desculpa aí, eu Fórmula 2, U na N. não tinha aparecido pra mim aqui que o senhor tinha entrado, tinha mandado o link não. Então, eu vou fazer uma série, tá falando com o Vinícius, vou fazer uma série de exercícios, tá? Mais ou menos o nível que vai cair na prova, tá? Então, a primeira é essa aqui. Então, uma integral que eu posso
resolvê-la diretamente ou Dx fazer mais por 1, partes. dx. Ah, tá moleza. Tá? Então, essa integral aqui é uma integral de 1 na n. Então, se eu chamei o meu U de x, quem é que vai ser o meu n aqui? Quem é o meu n aqui? Vai ser 3. 1 é o índice do x. Ó. Tá? Então, essa integral aqui, ó, 3x dx mais a integral de dx vai ficar com o seguinte resultado. 3. Então, se eu disse que é 1 na n, x, se o n é 1, n mais 1 vai ficar 2, sobre 2. Mais quem? Quanto é que é a integral de dx? Vou corrigir sobre dx aqui. Quanto é que é a integral de dx? É x, gente. A integral de dx é x. Mais uma constante. Esse já é o terceiro exercício que você tá fazendo, né? Não, estou fazendo o primeiro assim. É porque você sabe que esse exercício tá lá na lista, né? Eu sei. Por isso que eu fiz de propósito. Tá? Então, essa aqui Então, essa aqui é o resultado, então, da minha integral. 3 sobre 2x. De onde que eu tirei x ao quadrado? Então, aqui, ó, porque ele é 1 na n, ó. Mas aí você botou x ao Não. quadrado. É, tá certo. Eu só não botei a constante. Mas eu não botei a constante porque naquele dia que eu falei com o senhor falou que não era pra botar. Não, se é indefinida, coloca a constante. Se é Eu não definida, coloquei tem um constante limite. nenhuma. Todos eles terminam com constante. Eu tirei todas as constantes porque eu achei que não Tu era pra pode botar. botar constante. Tá? Então, essa é a resposta. Copiou, Vinícius? Sim, senhor. Então, Posso Como é que apagar ou você vocês estão tá, copiando? viado? Apanhando muito? Não, agora eu só bato. Bate com a cara na mão dos outros, né? Isso aí. Antes batiam com a mão na minha cara, agora eu bato na mão deles, né, pô. Entenderam? Tranquilo? Tá, 3 é a constante, x mais 1. Tá, o n é o x, beleza. Aí depois elevado a n mais 1, porque é o x também. Eu gostei agora da versão última do whiteboard. Você lembra que eu tinha que apagar tudo? Agora eu só Agora é faço só assim. rolar, né? Agora eu só rolo. Então tá. Só rolada, professor. Então, Lá Tá ele. gravando não, né? tá. Tá gravando. Tá merda. Fazer o quê? A rola é tua. Olha lá, gente. Estou aqui, ó. Essa é outra integralzinha aqui, ó. Desculpe o meu 1. Ah, não é 2, aqui é 3. Eu tenho alguma integral imediata que eu resolva esse produto de variáveis aqui? Naqueles nossos formulários? Tem. Inclusive, é exatamente essa. É. E se eu disser que É, eu é não a preciso 6, fazer? é a 6 desse mesmo formulário aí. É vai ficar 1 sobre x ao quadrado vezes x ao cubo, vai ficar
x elevado a 3 menos 2 igual a x na 1 igual a x, 1 sobre 2 igual a x ao quadrado. E tu saber que pode resolver de uma maneira mais fácil. Mais fácil, então ensina. Porque isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, Professor, aquela lista que você mandou tá valendo 1000 pontos. 1000 pontos. Eu vou tentar terminar ela até amanhã, para te entregar até dia 22. Se eu disser para vocês que isso aqui é assim, ó, Você inverteu? inverti. Sempre que eu tenho uma potência no denominador, se eu passar ela para o numerador, ela fica uma potência negativa. Tá? Então eu posso dizer o seguinte, olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Esse cara tá louco, né? E se eu chamar isso aqui, ó, isso aqui, ou seja, se eu chamar de U, ó, o x na menos 3. Como é que ficaria essa derivada aqui, ó? Como é que ficaria essa derivada de U aqui? Olha só que legal. Como é que é a derivada? A derivada seria que eu pego, por exemplo, quando eu tenho como é que eu derivo x ao quadrado? Eu pego a derivada, lá no formulário de derivada de vocês, a primeira forma de derivada é o U na N. Vocês se lembram? A derivada de U na N quem é? Esse então aqui. Então, 1 menos 3 é o N. Tá? Então, isso aqui é menos 3. A derivada de U na N é N, tá? Vezes x, N menos 1. Estou escrevendo. Então, menos 3. Tá? Ó, menos 3, menos 1. Tá? Ou eu posso fazer o contrário. Eu não tenho como completar esse DN, mas tem como fazer o seguinte, ó. Se eu escolher o x ao quadrado. Olha que bonitinho. Então eu tenho 2. Então aqui esse aqui, o meu n é 2. Então olha aqui, ó. Então, menos 2 para frente. Então, menos 2, menos 1. Olha só, o meu DU ficaria, ó, menos 2x na menos 3. Então, se eu escolher como o x na menos 2, eu tenho o meu DU completo aqui, ó. Mais completo, né? Me falta esse menos 2, né? Como é que a gente faz quando eu necessito colocar um número dentro de uma operação algébrica? Equalizar essa operação algébrica. Eu vou fazer com outra cor aqui. Eu vou dividir, olha aqui, ó. Por menos 1/2. E vou somar aqui, ó. Por 2. Olha o meu DU completo aqui, ó. Meu DU é igual. Opa, passei no meu traço. É menos 2, x na menos 3, dx. Então, como é que vai ficar essa minha derivada aí? Desculpa, integral. Ó. Menos 1/2 de quem? Do meu U, ó.
Fabrício, não é mais fácil não, Fabrício. Da onde você tirou que esse jeito é mais fácil, homem? Eu acho muito mais fácil. Não, talvez seja mais fácil para outra, para essa aí não. Olha aqui, ó. Então fica menos x. Vamos voltar à forma original. Como eu sei que está uma potência negativa, eu sei que isso vai aqui embaixo. Então, vai ficar com 1 sobre 2x ao quadrado. Mais quem? Mais uma constante. Esse é o resultado. E olha só. Ah, você juntou todo mundo. Eu coloquei entre parênteses 1 sobre 2 e o x ao quadrado lá de fora. Só faltou a constante porque eu cismei que era para ficar sem constante. Não, tem que botar constante. Tá? Mas ó, o outro jeito é mais fácil. Bem, chegou no mesmo resultado que eu? Cheguei no mesmo resultado que você, e bem Então, mais fácil. perfeito. Quer ver como Não é que tem eu problema. fiz? Eu peguei 1 é 1 sobre 2x ao quadrado vezes x ao cubo. Eu peguei x elevado a 3 menos 2, que dá 3 menos 2 é 1, ficou x elevado a 1, x é igual a 1 sobre 2, x ao quadrado. Acabou a conta. Tudo bem. Você acha que aquele jeito é mais fácil? Eu gosto de fazer assim, mas gosto de fazer assim, não tem problema. O importante é a gente chegar no mesmo resultado. Tá? Não tem galho. Não, para outro exercício deve dar certo, mas para esse aqui não dava não. Essa aqui agora. Então, mesma coisa. Aqui é uma integral de soma. Então, tenho x ao quadrado dx mais. Tá? As mãos estão disparando. E 2x dx. Essa aqui é tranquila, tá? É 1 na n, tá? E essa aqui? Que integral é essa aí, a segunda? Ela tá lá no formulário de vocês, tá? E ela é quem? Ela é a nossa fórmula número 5, que é a integral. Essa aqui é a fórmula 5 do formulário, que ela é a integral de E na U du. Só que a mesma coisa. Se eu chamei lá, ó, o meu U de 2x, para eu completar o meu du, tá me faltando quem? Um 2du. Um 2dx. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que botar um 2 aqui e botar um meio aqui, ó. Tá? Para completar o nosso du. Tá? Aqui a integral de U na N, então vai ficar lá, ó, x na 3 sobre 3, mais que então aqui, ó, 1 meio de E na 2x mais a constante. Entendeu? Não. Qual parte não entendeu, Hugo?
como que é a fórmula integral? Porque você falou que tá na quinta lá, mas não tá. A minha 5 não é isso, não. Deve estar com outro formulário, então, só um pouquinho. Como que é a fórmula? Um pouquinho, deixa eu localizar outro formulário. Só um pouquinho. Eu botei 2 formulários para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Eu anoto aqui, professor. É integral de E na U E na U. dx. Só isso? Isso aí, só um pouquinho, já tô Du, achando né? aqui. Então a fórmula é essa. Isso aí. Ó, aí para ti deve estar aí o 49. Olha a fórmula 49 para ti. Deixa eu ver. EAX dx Isso aí. igual a 1 sobre A e AX. Foi o que a gente fez aqui, ó. É isso? Isso aí. Tá, aí o U é 2x. Isso. E o DU é? Por isso que se tu usar essa no formulário 2, tá? Que é a fórmula do 49, aqui já está completo. Porque a fórmula aqui é EA na X, tá? E a do outro formulário é só E na X. E aí tu tem que completar o DU. Pelo formulário do formulário 2, lá, tu usando a fórmula 49, tá? Tu já vai completar o DU direto, já vai aparecer direto para tu completar o DU, tá? Porque assim, a gente está falando de duas fórmulas diferentes, tá? Essa aqui, aonde a integral de E na X dx é igual a quem? A E na X mais a constante, tá? É a fórmula dos 5 daquele formulário que eu passei para vocês lá em cálculo 1, tá? Que é a fórmula 5 do formulário 1, aquele lá, tá? Tá. Essa fórmula que tu me referenciou aí é a fórmula 49 e ela está expressa desta forma aqui, ó. A integral de E na AX dx. Aí ela aparece da seguinte forma a resolução dela, ó, que vai ser 1 sobre A vezes quem? Vezes E na AX. Se na verdade o meu A é 1 aqui, né, eu não vou ter isso aqui direitinho. Beleza? Porque como eu fiz esse artifício aqui só para completar o meu DU aqui, ó, tá? Completando esse meu DU aqui, apareceu esse meu termo em 1 sobre A, ó. Tá? Este caso aqui, ó, de E na X, dx, é um caso particular aonde o meu A é igual a 1. Tá? Mas esse meu A pode ser 2, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, assim vai. Tá? Não tem problema. Pode ser qualquer uma das duas formas. Tá bom? Eu vou tirar uma foto desse aí para eu poder olhar depois com calma. Foi. Próximo. Bom, esse aí vai demorar um pouquinho mais, tá, gente? Esse vai demorar um pouquinho mais, porque nós vamos agora para tipo, um cálculo de volume usando integrais. Tá? Bom, então vamos lá. Então, vai ser até bom, porque eu vou fazer primeiro vou primeiro fazer uma função,
Depois eu vou fazer outra função e eu vou baixando aqui as funções para nós olharmos, tá? Então, digamos assim, ó, como é que é o cálculo, tá, de uma curva limitada por duas funções, sendo a função... Deixa eu só diminuir o tamanho desse meu f aqui. Sendo que a minha f de x, é dado pela seguinte função. Menos 1 sobre 10 vezes quem? Vezes x ao quadrado menos 18 x mais 17. A segunda função, a minha g de x, é dada pela segunda função. X mais 1 divididos por 2. Então, que tipo de equação é a da f de x? É uma equação de que tipo de grau? Quem é que determina o grau da minha função, gente? Segundo grau, segundo grau. Segundo grau. Isso. Então, é incógnita com maior expoente. Perfeito. Então, é uma equação de segundo grau ou é uma equação quadrática? O que quer me dizer que é uma função quadrática, tá? Que ela, então, tem o quê? Dois pontos onde ela é exata. Então, o quê? Tem dois pontos onde ela cruza o eixo x. Ela cruza zero, o eixo x, no ponto zero. Tem duas equações, dois resultados possíveis onde me zera a equação. Ok? Tá. Essa minha segunda função que é uma equação de que grau? Primeiro grau. Primeiro grau. Então, ela só vai cruzar o eixo x em um ponto. Tá? Que é a solução dela, onde meu f de x, onde a minha resolução y aqui é zero. Tá? Eu vou fazer um gráfico grosseiramente aqui e depois vou ensinar vocês a fazer isso no Excel até para o seu estudo de vocês. Vou fazer passo a passo. Como é que vocês vão fazer para chegar nesse tipo de gráfico montado aqui? Ó. Tá? A área que nós vamos calcular vai ser essa área aqui, ó. Tá? Então, essa é a área do volume da área quadrada que eu quero saber. É essa área total aqui. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma integral tripla, ou seja, um volume de revolução, ela estaria girando. Eu faria primeiro a integral dupla para determinar a área e depois fazia o giro em torno de um eixo. O eixo Z, por exemplo. Tá? Mas isso não é o caso. Eu vou cobrar só até aqui na prova, tá, gente? Tá, vamos lá. Vamos por partes, então, como diria o Jack Stripador. Primeira coisa, então. Vocês notaram que esta equação de f de x está de uma forma contraída. Tá? Bom, eu vou descontraí-la e vou colocar em função da igualdade o quê? Eu preciso achar os zeros dessa função. Então, eu vou fazer assim. Ó. Eu vou botar menos x ao quadrado sobre 10 menos, com menos dá mais, ó, 18 x sobre 10 mais quem? 17 sobre 10 igual a zero. Bom, como é que eu vou saber onde vai ser o zero dessa equação aqui? Uso quem? Uso o famoso Bhaskara, né? Então, eu vou ter lá que o meu x vai ser igual a quê? Vocês se lembram da fórmula do Bhaskara, não? B, né? É o menos b mais ou menos, né? Raiz de b ao quadrado menos quem?
4 AC raiz de quem? 2A. Então, mais ou menos vai me dar o quê? O x' e o x duas linhas. Então, o x' vai ser igual a quem? Menos B mais raiz de B ao quadrado menos 4AC divididos por 2A. E o x duas linhas menos B menos quem? Raiz de B ao quadrado menos 4AC divididos por 2A. Tá? Muito bem. Vou dividir isso aqui, vou fazer essas operações aqui, tá, gente? Então, eu vou ficar, que vai ser menos 0,1x ao quadrado, para não ficar com o número fracionário, tá? Mais 1,8x mais quem? 1,7 igual a zero. Então, montando essas criancinhas aqui, ó, vou ficar com o meu x, tá? Vai ficar igual, ó. Mais ou menos raiz de quem aqui? Aqui ali em cima, tá? Esses valores aqui, eu vou ficar aqui dentro com 2,3. O A é menos 1, ó. Vai ficar com menos 0,2. Travou. Isso aqui vai me dar um x'. Só um pouquinho. Travou, a tela congelou. O senhor tá congelado e não tá aparecendo nada que o senhor tá escrevendo pra gente, não. Só um pouquinho, só um pouquinho. Congelou? Congelou? Não, tá tudo escuro. Tá tudo preto. Acho que a internet tá lenta. Só um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Só apareceu até o X duas linhas. Tá. Não, para tudo temos resolução para a morte. Então, bom, descongelei? Tá tudo Congelei? preto. Não deu ainda? Tá preto ainda? Tá preto. Eu vou sair e entrar de novo, só um pouquinho. Deu? Agora eu tô te vendo. Ah, então tá. Então, vamos lá. Aí, agora foi. Então tá. Digamos Tá, assim. X duas linhas. Isso aí, paramos aí mesmo. Tá. Então vamos lá. Vou apagar só pirosca aqui. O senhor substituiu ali, né? Então, vamos lá. Então aqui. O meu x, então, vai ser igual a quem? Menos B. Menos B é quem? B está aqui, ó. Menos 1
0,8. Mais ou menos. Se eu fazer todas as substituições que tem aqui em cima, tá? Dentro da minha raiz, eu vou ficar com 2,96, tá? Divididos por quem? 2 vezes o A, e leva o sinal. Então, eu vou ficar com menos 0,2. Bom, o meu x'... 0,2 ou 8? Ah, desculpa, é 2. Ficou horrível para mim. Bom, e o meu x'... O meu x' vai ser o quê? 1 menos 1,8 mais a raiz de 2,96 dividido por 0,2. Isso aqui me dá o incrível número de 0,4. O meu querido x' vai dar menos 1,8 menos o resultado da raiz dividido por 0,02, que vai me dar o incrível número de 17. Opa, diabo. 17,6, tá? 17,6. O que isso quer me dizer? Que essa minha parábola, primeiramente, essa minha parábola, como é que está com cavidade? Ela está para cima ou está para baixo? Negativa está para baixo. Isso. Então, ela é um ponto de máximo, tá? Então, ela vai só, ou seja, eu vou ter um ponto de máximo, então eu vou ter um ponto. O primeiro ponto, ela vai cortar o eixo x em 0,4 e o segundo ponto de corte do eixo x é em 17,6. Tá? Tá, e como é que eu descubro o vértice dessa minha parábola? Você se recorda disso lá em cálculo 2, que a gente, para descobrir o vértice de uma parábola, a gente derivava a função da parábola? Então, eu pego aqui, ó. Eu vou pegar a minha função, então eu vou pegar minha f de x, que é quem? Menos 0,1 x ao quadrado mais 1,8 mais quem? 1,7. E vou fazer o quê? A minha derivada da minha f de x. Vai dar o quê? Menos 0,1, quem? Vezes 2. Igual. Menos 0,1 vezes 2, né? Que é a derivada de 1 na n, vezes quem? X, mais quem? 1,8 vezes 1. A derivada de x aqui é 0, mais quem? Mais 0, porque a derivada constante é 0. Então, a minha f de x vai ser... Travou, professor. Acho que a internet... A derivada vai ser... Não, que me ligaram para o telefone e caiu a minha conexão. Voltei? Voltou. Então tá. Então, 0,2x mais quem? 1,8. Para eu descobrir um ponto de máximo, eu tenho que fazer isso aqui igual a zero. Então, eu tenho menos 0,2x mais 1,8 igual a zero.
Esse 1,8 foi para o outro lado, vou ficar o quê? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Então, eu vou ficar aqui, ó, menos 0,2x igual a menos 1,8. Eu vou ficar com x, vai ser igual a quem, ó? Menos com menos vai ficar menos 1,8 divididos por menos 0,2. Vai ficar positivo, vai ficar positivo. Isso aqui vai ser igual a 9. 9? Deixa eu ver aqui se vai dar 9. Vamos ver isso aqui bonitinho aqui. Um 1,8 dividido por 2,2. 9, que legal. Então, 9. Tá? Então, o meu vértice vai estar em que ponto? Um x igual a 9. Então, está lá exatamente x igual a 9. Eu vou ter o valor dele. Qual vai ser o meu valor em y? Aí eu vou substituir nessa equação aqui para substituir, ver qual é o ponto que vai ser igual a 9. Tá? Então, lá em 9, eu sei que vai ter uma parábola. Tá? Então, aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, para construir minha parábola, então eu tenho x e tenho y, ó, tá? Quais são dois pontos que eu sei que onde o y é igual a 0? Em 0,4, que é a minha raiz, que é 0. E também no ponto que 17,6, ó. Então, em 17,6, eu sei que esse número é 9, é 0, tá? E em 9, eu sei que é o meu vértice dela, tá? Então, se eu substituir o 9 nessa minha igualdade aqui, ó, eu tenho o quê? Que esse número vai ser 6,4, tá? Bom, então eu tive já os dados para fazer minha primeira curva, tá? Vou fazer o seguinte. Vamos desenhar essa curva aqui. Depois, ó, isso tudo vai ficar quente, ó. Olha que bonitinho, ó. Depois vai ficar tudo para vocês lá, ó. Tá? Show de bola. Então nós vamos ter aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu mudo esse giro aqui. Essa minha régua. Tá. Aqui. Fazer um gráfico. Então, gente, o que que acontece, tá? Com esta nossa linha aqui, ó. Esse nosso gráfico, tá? Consegui fazer do jeito que eu quero. Fazer à mão livre mesmo. Então, esse gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele vai cortar o eixo X aqui. Ó. Vai lá em cima e vai vir aqui, tá?
Depois eu vou construir um Excel bonitinho com vocês. A minha reta, a que eu vou construir depois, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Então, nós vamos calcular esta área aqui. Tá? Bom, como é que nós vamos calcular a segunda equação agora? A f de x, ó, a g de x, ela é igual a x mais 1 sobre 2. Então, vou igualar ela a zero. Eu vou ficar, então, com x mais 1 igual a quê? Igual a zero. Porque o 2 vai passar para cá, vai multiplicar o zero, vai zerar. Então, eu tenho que x é igual a quem? A menos 1. Então, eu sei que um ponto dessa minha equação aqui, ó, é, quando for x menos 1, essa equação vai cortar o eixo x aqui. Passa direto. Exatamente. E para eu saber meus outros pontos dessa equação, o que eu faço? Eu atribuo pelo menos mais um ponto aqui. Tá? Então, se eu botar aqui x igual a 1, então eu sei que em menos 1, o y é zero. Se eu botar o x igual a 1, o outro ponto vai ser 1. Ó. E vai ser 1 mais 1, dividido por 2, dá 1. Então, 2 pontos eu traço essa reta. Tá, como é que a gente faz para fazer isso no Excel? Agora eu vou para o Excel para vocês entenderem como é que eu montei isso. E depois a gente volta para cá para o whiteboard para fazer a intersecção. A gente não fez nem integral ainda, hein? Olha aqui, ó. Eu fiz esse formato aqui. Tá? Como é que esse professor louco fez isso? Olha o que eu fiz aqui. Ó. Vou criar uma planilha do zero para vocês entenderem. Ó. Então eu coloquei aqui, ó. Coloquei x, y, e coloquei aqui y. Não vou botar, eu vou botar assim, ó. Vou botar aqui, ó. F de x, para vocês entenderem que é f de x, tá? E aqui é g de x. Ficou melhor assim, né? Então aqui eu vou botar n pontos de x, tá? Bom, eu vou começar, tá? Eu comecei do menos 1 aqui para poder fechar essa aqui. Então eu vou começar minha planilha do 1, ó. Tá? Então eu vou começar menos 1, que eu sei que corta lá o eixo do x. Bom, eu botei as duas primeiras linhas, tá? Se eu marcar as células, se eu vier aqui embaixo, ó, aqui eu posso replicar elas. Ó. Até quando eu vou até pelo menos até 18, porque eu sei que ela vai cortar lá a minha primeira função em 17, ó. Então tem 18, 19 pontos aqui, tá? Como é que eu vou repassar para cá essa minha função aqui, ó? Foi aqui. Qual é a função de x? A função de x é esta aqui. Tá? Ó. Tá. Vamos lá. Então eu vou botar igual. Quem é que vai variar aqui? Vai ser o x. Vou abrir dois parênteses. Então tem que esse aqui que tem que variar, ó. Tá? Tá. Esse x está elevado ao quadrado. Então vou fazer a função de elevar ao quadrado no Excel, que é o quê? É o chapeuzinho do vovô. Ao quadrado. Fechei. Vezes quem? Ele está multiplicado por quem ali, gente? Ele está multiplicando o menos 1. Tá? Então, multiplica quem? Menos 0,1. Fechei. Vou botar mais um parênteses aqui, gente, tá? Vou abrir mais um parênteses. Bem, então, eu fiz aqui o termo do x ao quadrado. Agora, o que ele faz aqui? Ele soma ou diminui? Vamos lá na minha tabela. Aqui, ó. Ele vai aqui, ó. Ele vai somar 1,8 vezes x. Então, aqui, ó. Ele vai somar, abro parênteses, 1,8 vezes quem?
vezes essa célula aqui, ó, vezes a C4. C4. Fechou. E agora o que ele vai fazer? Ele vai diminuir 1,7, ó. Ó. Tá? Fica negativo aqui 1,7. Menos 1,7. E eu fecho tudo lá. Ó, que bonitinho, cara. Olha ali. Tá, e como é que eu faço para replicar? Eu vou no cantinho aqui, ó. E ele me puxa o X da célula do lado, ó. Então aqui me está o valor desses pontos da f de x relacionando x. A minha g de x é mais fácil, porque a minha g de x, quem é a minha g de x? A minha g de x é aqui, ó. É o x mais 1 dividido por 2. Vamos lá para o Excel. Então vai ser igual a quem, ó? Abre parênteses. Esse aqui mais 1 divididos por 2. Então esse, ó, e deu zero mesmo, porque é um zero na função. Faço a mesma coisa. Vou no cantinho, fez a cruzinha grossa, baixo até 18 para ter uma reta. Agora, como é que eu armo e monto o gráfico no Excel? Marquei na primeira coluna aqui, ó. Segurei no botão esquerdo do mouse e marco toda a área de seleção. Vou lá e inserir gráficos, ó, aqui embaixo, ó. Ele já vai me dar o gráfico recomendado, ó. Ó que bonitinho. Vocês viram que já me botaram aqui, já me marcou quem é f de x e quem é g de x? Ficou melhor visualizado do que eu fazendo no whiteboard, né? A gente vai poder usar o gráfico na prova? Pode, não tem problema. Não tem problema. Pode. Vocês conseguem ver aqui, ó, exatamente o que nós precisamos para calcular nossa área é justamente os pontos da intersecção. E como é que a gente verifica os pontos de intersecção de duas curvas? Eu igualo as curvas, tá? É o que a gente vai fazer agora. A gente vai igualar as curvas e vamos obter a integral dela. Aí a gente vai determinar o passo. Só que antes, para a gente determinar, tudo bem, tipo, vamos tirar a equação que a gente vai fazer a integração. Só que depois disso a gente vai ter que determinar quem é que vai fazer, quem é que vai ficar por cima e quem é que vai ficar por baixo. Então, essa aula tá meio esquisita hoje, né? Bom, por quê? Eu tenho que saber qual é o meu limite inferior da minha integral e qual é o limite superior da minha integral. Então, isso eu faço através da intersecção das curvas. Então, eu faço assim, ó. Então, vou pegar quem? Quem é, então, a minha f de x? Então, a minha f de x tem que ser igual a minha g de x. Aqui eu obtenho, tá, uma equação, e dessa equação eu vou ter dois pontos de intersecção que é onde elas se cruzam ali, tá? Que são os meus limites da integração. Então, vamos lá. Quem é, então, a minha f de x? A minha f de x vai ser quem? Ó. O 0,1. Deixa eu puxar minha anotação, que está aqui. Então, menos 0,1 x ao quadrado mais 1,8x menos 1,7 igual a quem? Igual a x mais 1
sobre 2. Tá? Muito bem. Eu posso fazer o seguinte, tá, gente? É um artifício que eu vou usar. Olha que bonitinho que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer até em caneta diferente. Vou fazer uma multiplicação algébrica de ambos os lados para me facilitar o cálculo, tá? De que forma? Aqui, ó. Eu vou multiplicar ambos os lados da minha equação por 10. Para que isso, professor? Para ficar assim, ó. Para ficar bem mais fácil o meu cálculo. Ó. Então, 10 vezes 0,1 vai ser 1, ó. Então, 10 aqui vai ficar 1. Então, vai ficar simplesmente menos x ao quadrado. Aqui vai ficar como? Vai ficar mais quem? Mais 18x. Mais aqui, menos 17. Travou, professor. Igual. Desculpa, gente. Voltou. Tá. Então, vou ficar aqui, ó. 10 por 2 fica 5 aqui, ó. Então, vou ficar com 5x mais 5. Fazendo este arranjo aqui, eu vou ficar com menos x ao quadrado. Ó. Veio para cá menos 5, vou ficar com mais 13, ó. 5 vem para cá, vai ficar com menos 22. Resolvendo esta equação aqui, tá? Resolvendo esta equação aqui, eu fico com duas raízes de x. Com duas raízes de x, aonde x' é igual a 2 e x duas linhas é igual a 11. Ou seja, então, meu limite inferior e meu limite exterior da minha. Então, aqui é aqui é 2 e aqui é 11. Tá? Os limites da minha integração, da minha área. Então, a gente voltamos para lá. Beleza. Bom, agora que eu preciso saber quem é que vai ficar a equação primeiro e quem é que vai reduzir, ou seja, qual que eu vou diminuir uma da outra. Como é que eu faço? Eu escolho um ponto qualquer dentro dessa minha área válida para as duas equações e vejo qual delas que tem um valor numérico maior, ou seja, por exemplo, vou pegar um valor de 5, tá? Então, no ponto x igual a 5. E vou verificar o valor algébrico das minhas funções f de x e g de x no ponto igual a 5. Então, vamos lá. Minha f, que no ponto 5, de quem? Da minha equação lá, gente. Olha lá, ó. Ou seja, menos 0,1 x ao quadrado mais 1,8 x menos 1,7. Isso aqui vai dar o quê? Ó, 0,1 menos, né? Abre 5 ao quadrado mais 1,8 vezes 5 menos 1,7. Isso aqui me dá um valor de 4,8. Bom,
a minha g de x no ponto 5 vai ser igual a quem? Ó? Então, x mais 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual aqui, ó. 5 mais 1 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 3. Então, a g de x e a f de g de x. Então, o que isso quer dizer? Olha aqui, ó. E a minha integral diária é assim, ó. A minha integral diária é igual a 2 a 11 de quem? Da f de x dx menos a integral de 2 a 11 da minha g de x dx. Agora, a gente vai substituir as funções aqui e vamos extrair as integrais. Então, olha só. Então, vou ter que a minha área, então, vai ser igual a raiz de 2 a 11 de Raiz quem? não, integral. Desculpe, perdão. E eu já vou separar elas todas, tá, gente? Raiz de integral de 2 a 11. Raiz de integral ficou horrível. Então, qual é o primeiro termo? Meu primeiro termo lá da f de x, ó, é menos 0,1 x ao quadrado. Ah, com y. Aqui. Então, menos 0,1 x ao quadrado dx. Mais, ó, a outra integral, ó, de 2 a 11 de quem? De 1,8 x dx. Vamos fazer para o lado aqui. Menos quem? Bom, já, esse eu vou passar para fora direto, ó, porque só constante tem aqui. Ó. De 2 a 11 dx. Aí menos, ó. Menos. Menos, ó. Porque eu vou botar o colchete, porque vai começar a minha f de x, minha g de x, ó. Integral de 2 a 11 do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o x sobre 2 dx. Mais quem? Mais a integral de 2 a 11. 1 vai para fora, dx. Resolvendo essa criatura aqui, você sabe que cada resultado a gente faz um pelo menos o outro, tá? E isso é o que vocês façam. Eu vou encontrar, tá, um valor final para a minha área de quê? De 243 sobre 20 ou 12,15 unidades de medida diária. Tá? Vocês viram que o principal aqui, o que mais complicou para a gente, foi a interpretação gráfica para a gente encontrar os limites da nossa integral definida. Nós descobrimos qual é a função que eu vou
diminuir a outra, que eu vou diminuir uma de cada uma, e encontrar os pontos de intersecção, porque, na verdade, a parte de integração é relativamente fácil. Tá? Então, a questão é enxergar o problema. Tá? Essa planilhazinha aqui eu vou botar no grupo para vocês agora lá. Tá? E aí eu vou agora depois também já baixar essa aula gravada também e vou botar já disponível para vocês. Tá? A prova não vai ser diferente disso. Tá? Então vai ser mais ou menos nesse nível. O que eu aconselho, tá? Façam as listas, tá? E coloquem, por exemplo, dessa lista que vocês fizerem, façam mais 1 ou 2 exercícios desses de área. Tá? Que eu vou botar um exercício de área na prova. Tá bom, gente? Tá. Obrigado, professor. Boa semana a todos. Ai, voltei já com tosse. Nossa senhora. Cara, tu não quer um pulmão novo, cara? Pelo amor de Deus. Pô, cara, eu quero uma dispensa médica, mas nem isso tem. Bom, vou te dispensar pra tu ficar limpando lá o banheiro do almirante lá. Pô, nem do almirante, né? Se fosse pra almirante. Então tá, gente. Até logo. Tchau, Falou. Tchau, Vinícius. Valeu. Daqui a pouco Falou, boa noite. a cópia.